Meu nome é Jeffrey William Jackson. Em setembro de 2005, você foi nomeado membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Isso mesmo. Como as decisões são tomadas? Quero dizer, elas são feitas apenas por consenso ou maioria, ou vocês adotam algum outro sistema? Antes de qualquer coisa, cada membro do corpo governante, por meio de oração e leitura da Bíblia, tenta ver como a Bíblia afetaria qualquer decisão específica. Então, na nossa discussão, geralmente pela minha experiência, que tem só os últimos 10 anos, na maioria dos casos é unânime. E se não for, então seria decidido por maioria, etc. É o caso. Então, Mateus 24, versículos 45 e 46. E é assim que o corpo governante vê seu papel, o que ele tenta fazer. Vocês, como membros do corpo governante, se consideram nomeados por Jeová Deus ou sob a capacidade ou autoridade de Jeová Deus? Vemos a nós mesmos como cooperadores de nossos irmãos e irmãs. Temos a responsabilidade de guardar ou ser guardiões da doutrina, assim como os anciãos são referidos como nomeados pelo Espírito Santo. Assim como os anciãos são referidos como nomeados pelo Espírito Santo. Como vocês provavelmente sabem, acreditamos que isso significa que quando um ancião está em harmonia com o que a Bíblia diz que é exigido de um ancião, ele é nomeado pelo Espírito Santo. O mesmo acontece com o corpo governante. E vocês se veem como porta-vozes de Jeová Deus na terra? Acho que pareceria muito presunçoso dizer que somos o único porta-voz que Deus está usando. Acho que pareceria muito presunçoso dizer que somos o único porta-voz que Deus está usando. As Escrituras mostram claramente que alguém pode agir em harmonia com o Espírito de Deus, dando conforto e ajuda nas congregações. As Escrituras mostram claramente que alguém pode agir em harmonia com o Espírito de Deus, dando conforto e ajuda nas congregações. Na próxima frase, homens cristãos responsáveis fazem sua parte, dando um exemplo de obediência ao colocar tais arranjos em prática. Devemos entender que a expectativa do corpo governante é que as filiais ao redor do mundo ajam de acordo com esses procedimentos e diretrizes? Essa é a expectativa, mas posso colocar uma ressalva nisso? Senhor Stewart, o que você precisa entender com relação à nossa organização é que ela é uma organização orientada pela fé. O corpo governante percebe que, se desse alguma instrução que não estivesse em harmonia com a palavra de Deus, todas as testemunhas de Jeová em todo o mundo
que têm a Bíblia notariam isso e veriam que é uma instrução errada. Se a instrução for dada com base na Bíblia, esperaríamos que eles seguissem isso por causa do respeito deles pela Bíblia. E a interpretação definitiva da Bíblia de tempos em tempos é do corpo governante. Estou certo? Por fim, como guardiões de nossas doutrinas e crenças, sim, algum grupo central precisa tomar essa decisão. Agora, ao tomar decisões sobre as publicações, entendo pelo que você diz que vocês são guiados pelas Escrituras. Isso está correto. E isso envolve, obviamente, interpretar as Escrituras de tempos em Essa é a tempos. função do corpo governante. E estou certo em entender que a interpretação das Escrituras pelo corpo governante em algum ponto específico pode mudar ou se desenvolver de tempos em tempos. Isso também está correto. Então, acho que alguns exemplos podem ser, por exemplo, primeiro, a questão das frações sanguíneas e se isso está ou não coberto pela proibição para o recebimento de transfusões de sangue. Mas se eu pudesse apenas mencionar, quando as transfusões de sangue foram introduzidas pela primeira vez, não havia muitas opções em relação às frações sanguíneas. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Então, Provérbios 13, 24, sim. E a citação exata é: quem retém sua vara, odeia seu filho. O que isso significa? Então, meritíssimo, você vai notar que há um asterisco ali no termo vara, e você vê a nota de rodapé, disciplina ou punição. Assim, na aplicação disso, o termo vara é usado como um símbolo ou uma metáfora para indicar a autoridade para dar alguma punição. Por exemplo, em um cenário moderno, meu pai me dizia: eu não vou ao cinema, porque eu quebrei algumas das regras da casa. Então não se trata de infligir castigos corporais, portanto. Não se trata, absolutamente, de infligir castigos corporais. Teria sido quando escrito pela primeira vez, não é? Como as pessoas aplicavam naquela época, é claro, é passível de questionamento. Bem, o que você está me dizendo, como entendo, é que sua religião, sua igreja, está preparada para interpretar a Bíblia, levando em conta as atitudes e padrões sociais contemporâneos. É isso? Mas, obviamente, Vossa Excelência, precisamos levar isso em consideração. Mas a principal responsabilidade que temos é pensar: o que Jeová Deus quer dizer com isso? E olhamos Sua para igreja outras aceita castigos escrituras. corporais de crianças? Nossa igreja aceita o arranjo familiar e espera que os pais tenham a responsabilidade de disciplinar e criar seus filhos. Isso não responde à minha pergunta. Você aceita castigos corporais? Em nossa literatura, acho que você verá repetidas vezes, nós nos esforçamos para explicar que, aqui, disciplina está se referindo a um ponto de vista mais mental. Lamento dizer-lhe, você ainda não está respondendo à minha pergunta. Você aceita castigos corporais? Não. Não pessoalmente, não. E não como organização.
não incentivamos.